Fala galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Próximo Notícias. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje eu vim fazer um vídeo, digamos, de apresentação, de análise, de estudo sobre Kleber Xavier, sobre o novo técnico do Santos, né? O técnico de 61 anos, que era auxiliar até antes do Tite. E hoje eu quis fazer um vídeo mais tático, um vídeo trazendo um pouco mais de notícias, se apurando um pouquinho, falando o que mais podemos esperar sobre o time do Santos e no time do Santos, tá? E também conversar um pouco sobre características que eu acho que o Kleber Xavier pode vir a ter. Esse é um vídeo diferente de apresentação de técnico, diferente dos outros que eu faço. O vídeo que eu fiz anteriormente sobre o Kleber Xavier, quando foi contratado, eu não considero um vídeo de apresentação, afinal, eu pouco falo sobre ele, eu falo mais sobre o que eu considero ser um erro de trazer um auxiliar para ser técnico nesse momento. Mas, já que foi contratado, eu quero fazer um vídeo correto de análise sobre um técnico, como eu acho que o Santos pode vir a jogar, como eu acho que as peças do Santos podem vir a se encaixar e como eu acho que ele pode organizar o time do Santos baseado na primeira coletiva dele, nas entrevistas que ele deu na carreira, e também sobre expectativas referentes a Tite, como que esse time pode se comportar em campo. Quero trazer um pouquinho sobre tudo isso, baseado em pesquisa, baseado em análise, tá bom? Bora começar então, e o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é como esse time vai se organizar em campo, né? Bom, muitos têm dito de um 4-3-3, e aí eu trago dois pontos para debater esse tópico. Primeiro, como são as escalações do Tite. Eu acho que a gente tem que se basear nisso, afinal, ele foi auxiliar do Tite durante muito tempo, então é importante a gente falar um pouco sobre isso. E segundo, me baseio também um pouquinho sobre o que ele fala na coletiva dele, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como o Tite escalava os times dele. Trago primeiro como era escalado o Internacional de 2008, né? Geralmente o Inter de 2008, que era o Inter do Tite, campeão da Sul-Americana, jogava mais ou menos assim, tá? 4 zagueiros, né? Então era o Marcão e o Bolívar aberto como laterais, tá? O Bolívar era zagueiro, inclusive, foi mais zagueiro por muito tempo. Deixa eu ver se essa notícia mostra melhor essa escalação aqui. Mostra. Então, é um time que tinha bastante o Marcão e o Bolívar jogando nas laterais, dois laterais que marcavam bastante, decidiam um pouco. Índio e Álvaro na zaga, tá? O Índio e o Álvaro eram zagueiros de boa confiança do Tite e faziam uma retenção legal aqui no campo. Um primeiro volante apenas, que era o Edinho. O Edinho era um bom primeiro volante, com um Guinha Azul que saía bem pra jogar. Mas o Guinha Azul também tinha muita pegada, então eram dois volantes com muita pegada, tá? Dois volantes com bastante pegada. E o Magrão, que era um meia com mais saída, né? Você vendo aqui parece um 4-3-3 padrão, mas eu diria que essa escalação é bem um 4-2-2-1. Por quê? Porque o D'Alessandro e o Alex eram meias, tá? Não eram pontas. Então esse time jogava quase num 4-5-1, com o Magrão sendo no meia mais à frente, o Guinha Azul sendo mais um outro volante, segundo volante ao lado do Edinho. D'Alessandro aberto e Alex aberto na outra ponta, como meias mais armadores mesmo, tá? Vai lembrar, o Magrão, o Guinha Azul e o Edinho faziam uma retenção defensiva mais característica, dando bastante liberdade pro Nilmar transacionar e dar muita passagem pro D'Alessandro e pro Alex também penetrarem na área. O Magrão aparecia bastante na área, o Guinha Azul mais a entrada da área para bater a bola, tá? Então era um time que tinha uma formação tática bastante diferente e que fugia muito do 4-3-3 usual que a gente vê no Santos. Vamos para a próxima escalação, e a próxima é do Corinthians 2012, campeão da Libertadores. E bom, esse Corinthians de 2012 tinha Cássio no gol, Chicão e Leandro Castan na zaga, Alessandro e Fábio Santos. Esses laterais já davam bastante apoio, tá? Diferente de outros laterais aí. Acho que tem aqui até campeão 2022, né? Acho que aqui tava, aquele formato ali tava melhor. Enfim. Aqui a gente tinha Ralf e Paulinho fazendo a volância, tá? Ralf e Paulinho acho que foram fundamentais. O Ralf sendo o volante mais pegado, o Paulinho sendo o segundo volante que aparecia mais na área. Era um grande elemento de surpresa e tinha muito espaço na área para fazer gol, tá? Muito mesmo. Danilo e Alex como meias, tá? Esses dois abriam e fechavam, penetravam também bastante pelo meio e faziam bastante participação ao centro do jogo, do campo mesmo, eram bem interessantes. E aí, na centroavância, poucos lembram, mas não era um centroavante muitas vezes que o time jogava. Jogava muitas vezes com Jorge Henrique e Emerson Sheik, tá? Então muitas vezes era Jorge Henrique e Emerson Sheik. Aqui tem Sheik, ficou meio estranho mesmo. Mas era muitas vezes o Jorge Henrique e o Emerson Sheik que faziam a penetração, que afundavam nesse time, né? Acho que aqui nesse time até mostra bem também.
Na verdade, esse aqui é um outro time, mas tudo bem. E aí, muitas vezes o Jorge Henrique caía pra esquerda, o Emerson ficava muito como centroavante flexível, o Alex caía pro meio, o Emerson caía pra direita. Então esse time revezava muito, tá? Muitas vezes ele ia ser um 4-3-3, muitas vezes ele virava um 4-3-3 mais clássico, né? Então Castan, Chicão, Fábio Santos e Alessandro com bastante ultrapassagem nas laterais, Ralf e Paulinho aqui na volância, Alex virando meia central, Danilo aparecendo pela esquerda, Jorge Henrique pela direita e o Emerson cheio com essa mobilidade, muitas vezes dando espaço pro Alex penetrar pelo meio, Danilo vir pelo meio. Então você vê que é uma escalação bastante diferente daquele 4-3-3 clássico, que a gente tanto se acostuma a ver no Santos, e tanto técnicos repetirem no Santos, repetirem no Santos, repetirem no Santos, e sem mudanças, né? Então muitas vezes era um 4-4-2 mesmo ali que o Corinthians usava, virando um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, tá? E na seleção, Rex, na seleção mudou? Na seleção, ali eu acho que é o mais próximo do Santos. Peguei a escalação contra a Bélgica, a gente também tinha um 4-3-3, então dois laterais. Eram dois laterais que subiam bastante, só que agora engana porque jogou o Fagner no lugar do Daniel Alves, se eu não me engano, na época. E o Fagner não subia tanto, mas eram dois laterais que costumavam subir, né? O Marcelo e o Danilo, o Daniel Alves. Miranda e o Thiago Silva na zaga. Fernandinho sendo volante mais mordedor e o Paulinho como elemento surpresa, exatamente como jogava no Corinthians. Felipe Coutinho sendo meio armador. E aí são dois pontos de fato, Neymar e William e Gabriel Jesus. Então, aqui a gente vê de fato um 4-3-3. Na seleção brasileira, o Tite jogou muito mais com 4-3-3 típico, como a gente é acostumado a ver no Santos, tá? Esse time, pra fazer inclusive a marcação, eu acho que isso é um tópico muito importante de a gente conversar, como esse time vai marcar, a gente tem uma marcação um pouco diferenciada, porque era um time que marcava com laterais que não subiam tanto, alguns dos volantes ficando, até porque o Neymar não descia, mas o Gabriel Jesus, que era centroavante, voltava muito pra marcar. Então, muitas vezes o time virava meio com 4-4-2, deixando o Neymar mais isolado na ponta para não voltar tanto. Mas o Tite sempre recompôs muito, precisou muito que o time avançasse e voltasse em bloco, tá? Então, vamos lá. Bom, depois desse Tite aqui, a gente pode falar do Tite do Corinthians de 2015. E aí eu quero reparar ele em 3 etapas, tá? Porque tem o Tite Corinthians 2015 clássico, que era Cássio, Felipe, Gil, Fagner, Gabi e Guilherme Arana, com Ralf de volante mais mordedor, Elias, volante que ficava mais elemento surpresa, Renato Augusto mais meia central, então vocês vão ver que tem bastante escalação parecida. Jadson virando um outro meio campista, que muitas vezes abria pela direita, enquanto o Malcom vinha mais pela esquerda. Mas o que é interessante da gente falar desse time, o Malcom de fato é mais ponta, o Jadson já era mais meia. Esse time de fato era um 4-2-3-1 muitas vezes, ou às vezes um 4-4-2, cara, isso era muito louco, porque muitas vezes o Malcom virava um centroavante isolado com o Wagner Love, virando meio que 2 pontas, puxando a marcação, dando muito espaço pro Jadson e pro Renato Augusto penetrarem pelo meio, como meio campistas mesmo. Às vezes não, às vezes o time realmente abria, o Jadson virava quase como um ponta e o Malcom outro ponta, deixando o Wagner mais centroavantão mesmo, abrindo espaço pro Renato Augusto, tá? Além disso, o Elias também aparecia bastante nesse time. Então, era um time num 4-1-4-1, muitas vezes jogando assim, tá? Às vezes o Marcial também jogava. E aí, é claro, né? Até falam que o Carille podia seguir essa linha, mais ou menos, o Tite depois até seguiu, né? E conseguiu ganhar títulos ali. Mas vai lembrar, esse Corinthians também teve um placar memorável sobre o São Paulo, que foi um 6-1, né? O 6-1 do Corinthians sobre o São Paulo teve mais ou menos esse time. Esse 6-1 eram com muitas reservas, né? Então tinha Cássio, Felipe na zaga, Dracena reserva do Gil, Wendel no lugar de Guilherme Arana e Edilson, ou era Fagner no lugar de Edilson, Ralf, né, segundo volante, Bruno Henrique fazendo mais a saída, esse Bruno Henrique jogava bastante bola também, Rodriguinho aqui aparecendo no lugar do Renato Augusto, ó, o Rodriguinho surgindo aqui também, já como esse meia mais central. Nas pontas a gente tinha o Danilo no lugar do Jadson, Luca no lugar do Malcom, e o Romero no lugar do Wagner Love, já usando muito a recomposição. O Romero foi um jogador muito elogiado, inclusive, pelo técnico, tá? Pelo Tite, né? Então, saibam, o Romero é um jogador muito interessante pro Tite, eu imagino que também vai ser pro Kleber Xavier. Então, aqui eu já quero entrar num outro tópico, né? A gente tá falando da questão tática, e aí na questão tática eu tô trazendo várias escalações, trago mais uma, inclusive, que é a do Flamengo, do Tite. Essa foi um 4-3-3 bem mais clássico que as outras, tá? Então essa eu nem vou me estender tanto. Mas o que eu quero falar sobre a parte tática, sobre o Xavier. Ele já fala na coletiva, quando perguntam, o Santos vai jogar no 4-3-3? Né? O Santos tem se limitado muito a 4-3-3. Você acha que é a única forma do Santos jogar? Ele já fala agora na coletiva. Não só não acho isso, como vejo, não é a minha forma preferida de jogar. Acho que dá para jogarmos com 2 pivôs. Então, a gente não pode se surpreender se jogar, por exemplo, um David Washington,
como um ponta, mas na verdade seria um segundo centroavante que vai puxar junto com o Tiquinho pro meio, abrindo espaço pros pontas. Ou ele usar um ponta para centralizar um Rollaser e o Rollaser aparecendo como elemento de surpresa. Usar bastante um jogador que apareça como elemento de surpresa no lugar do Pituca. Era para ser o Pituca, segundo volante, que aparece como elemento de surpresa, não consegue, pode ser que o Bom Tempo jogue nessa função. Ou ele bote o Bom Tempo em uma das pontas para funcionar como meia, já que ele muitas vezes gosta desse meia e não esse ponta, né? Então, pode ser Bom Tempo aparecendo. Por que a escalação do Santos talvez não se torne, sei lá, Rincon, Pituca? Eu também não gosto muito desse Pituca aqui, mas Rincon, Pituca, ou Rincon Zé Rafael, se vocês preferirem. Rollaser, aberto Bom Tempo, na outra David Washington, virando como um segundo atacante, e o Tiquinho espetado. É uma escalação que faria uma carinha de Cleiton Xavier com um trabalho bastante parecido com o que ele fez no Corinthians, por exemplo. Podemos ter escalações parecidas com isso, tá? Não se surpreendam, é uma escalação que é previsível e que combina mais ou menos com o estilo que o Tite tinha e que eu imagino que o Cleiton tenha herdado, tá? Então, o que eu quero trazer nessa parte sobre tática, Cleiton Xavier deve quebrar o 4-3-3 e fazer táticas mais criativas ao Santos. Porém, tem um jogador que muita gente tá esperando sair, vocês podem ver quando eu falei, escalação até pra soar melhor pra vocês. A gente não fala, mas é um jogador que eu acho que deve jogar. Guilherme. Por que o Guilherme eu acho que deve continuar como titular desse Santos? Porque o Guilherme, cara, ele tem uma característica de recomposição muito forte, de voltar muito forte. E o Tite, e eu imagino que também esteja com o Cleiton Xavier, prezam pelo ataque em bloco, defesa em bloco. Então todo mundo ataca e todo mundo defende. Então o time é compactado o tempo todo para avançar e para voltar. Quem que tem essa característica? No Corinthians muitas vezes era o Romero, que foi muito elogiado pelo Tite, tem até uma entrevista sobre isso. E no Corinthians um cara que é bem, que já recebeu, né, tem características mais parecidas com o Romero, seria o Guilherme. Então, eu imagino que não, o Guilherme não vai perder espaço. O Romero, vale lembrar, com o Tite só jogou 12 jogos, 6 como titular, tá? Então, não é um titular absoluto do Tite, mas eu não sei se o Guilherme não vai ser, pelo menos por essa questão tática, tá? Com o Cleiton, não acho que vocês vão desapegar do Guilherme tão fácil, tá bom? Próxima característica que a gente pode falar do time. Acho que sim, Schmidt, Rincon ou Pituca devem jogar de primeiro volante. A gente vai ter que ter um primeiro volante bem mordedor. É uma característica do Cleiton. Do Cleiton, né? Do Tite. E eu imagino que também vai ser uma característica do Xavier. Acho que deve ter esse primeiro volante bem mordedor. O segundo, muitas vezes, tem participação na área. Pode ser um fim para um Pituca de segundo volante, que não sabe finalizar tão bem na área? Pode. Mas também pode ser que ele volte, afinal, ter um segundo volante para ele sempre foi bastante importante, tá? Vamos falar de outra característica importante que eu gostaria de falar agora também sobre. Falamos de Guilherme, já falamos de associação. Queria falar de Tite. Tite é uma característica bastante importante que a gente tem que falar sobre o Cleiton Xavier. Porque, basicamente, muita gente foi especulada, até o nosso vice-presidente hoje falou, e o Tite? Estamos caminhando para ter o Tite, estamos a passo do Tite. Hoje ficou muito claro, ele não aceitaria que o Tite viesse pegar o emprego dele. Né? Ele já deixou claro que já se desassociou do Tite, foi falado isso em coletiva hoje, que ele veio fazer um trabalho solo e não um trabalho de preparo para o Tite. Então, entendam, sim, aquela entrevista do nosso vice-presidente, ela foge do que é dito pelo nosso treinador atual, e não é projeto do Santos usar ele para atrair o Tite ou substituir ele com o Tite do nada, tá bom? Então isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro, e o tópico Tite a gente resolve assim, não, nosso técnico não é o Tite. Mas é o projeto, tá se formando. Na cabeça do Santos talvez, na cabeça do técnico, pelo menos pela coletiva que ele deu, tá longe de ser o caso. Para acabar, um último tópico, você acha, Rex, que o Santos pode ser mais ofensivo do que os times do Tite? E para acabar, eu trago essa coletiva aqui do Kleber Xavier. Falei Cleiton Xavier, né? Kleber Xavier. Kleber Xavier quer time vertical e agressivo. Eu quero trazer aqui essa notícia, é de 29 de abril, tá? Foi no Mesa Redonda, né? E o Kleber Xavier, anunciado no Santos, Kleber Xavier anunciou no Mesa Redonda, na TV Gazeta, o que espera das equipes dentro do campo. E ele falou que eu quero um time vertical, um ataque vertical. Isso muita gente fala, tá? Mas tudo bem. Que seja agressivo, que flexível na forma de atacar e atinja rápido o campo do adversário. Então, pelo jeito, ele não vai querer aquele ataque que é muito de segurar a bola e trabalhar até achar uma solução. Que pra mim é positivo, o Santos não sabe trabalhar dessa forma. Não gosta de um jogo direto de bola longa. Então ele não quer chutão, ele quer que a bola pega rápida lá embaixo, e em triangulações rápidas chegue ao ataque. Pra mim é o ideal.
Às vezes é necessário, mas eu gosto de um jogo construído em parte ofensiva. Aí é uma coisa que pra mim pode quebrar um pouquinho. Um jogo construído leva mais a gente a entender que vai ser ataque construído buscando espaço, né? Que é aquele ataque mais de contenção de bola, mais ou menos o que o Diniz faz, o que o Ariel Holan faz, o que outros técnicos fazem, de segurar mais a bola no campo ofensivo, achar um buraco e avançar naquele buraco. Mas a primeira parte da resposta dele mostra mais um ataque meio estilo Sampaoli mesmo. Um ataque agressivo. Então pega a bola, toca, triangulação rápida, entra, invade e tenta fazer o gol. Me deixou meio em dúvida essa resposta dele, tá? Eu espero que ele só queira dizer que ele não quer chutão, mas ele quer que a bola seja pega na zaga em triangulações rápidas, chegue ao ataque. Se for isso, da hora, vai lembrar bastante que era o Sampaoli, pelo menos na ideia. Mas não tô falando em quantidade de jogadores, tá? Tô falando em mobilização e velocidade de ataque. Mas vamos ver isso daqui na prática, tá? E defendendo. Em parte defensiva tem que ser organizado e pressionar alto. Isso aqui me impressionou. Eu achei que ele queria um time que pressionasse médio, que nem o Corinthians era, ou baixo, às vezes até mesmo, né? E roube mais rápido a bola. Diferente. Tem que trabalhar de todas as formas. Independente de qual desenho, ser vertical e buscar o ataque mais rápido possível. Ser um time agressivo que busque a vitória. O futebol moderno pede muito dessa intensidade. Diferente. A gente, eu acho que muitas vezes quando fala de futebol Tite, não espera um futebol tão ofensivo, tão pra cima, com marcação tão alta. Cleiton Xavier... Desculpa, tô falando Cleiton o tempo todo. Vou chamar só de Xavier. O Xavier diz claramente que não é o caso. Ele quer, de fato, um time que vai marcar mais em cima e que vai procurar mais essas oportunidades em cima. Vamos ver. Tem que ver como pode se comportar em campo, mas trago pra vocês um pouco das ideias. Uso da base, acho que é o último tópico desse vídeo. Uso da base, eu acho que ele pode ter um uso da base interessante, tá? O Corinthians tinha um uso da base interessantezinho quando ele tava lá. Ele é um cara que tem vínculo com a base, começou treinando a base, então, em teoria, é alguém para entender a função da base dentro de um time. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele, vamos ver como que ele vai, de fato, gerir o Santos. Eu acho que essas coisas só o tempo vai dizer. Mas como todo treinador do Santos, tem um vídeo pra gente conhecer um pouco mais sobre o técnico. Tentei trazer isso pra vocês aqui. Não tenho números, não tenho estatísticas, afinal ele nunca treinou. Mas a gente tenta fazer uma análise do Tite e dele, ideias e entrevistas dele, sem ficar focando só no Neymar e tudo mais, tentando trazer uma parte tática pra gente imaginar como o Santos pode se comportar. Bom, deixa sua opinião aqui, como que você acha que vai ser o time do Santos, peça seu comentário, sua curtida, seu like, sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui!